Olá pessoal, vamos fazer a correção da lista 8. Então, na lista 8, ele tem uma série de exercícios que pede para a gente trabalhar com esse tipo de dados request, que é uma simulação de requisições de um servidor HTTP, né? Então, você tem o tipo request que ou ele retorna que está carregando a página, ou ele retorna uma mensagem de erro, né? Na verdade, somente o símbolo erro, ou então ele retorna sucesso e um valor de um tipo A, né, um tipo A qualquer. E aí ele pede para a gente definir as instâncias de functor, applicative e monad para esse tipo, né? Caso ele tenha algumas regras, né? Então, caso um dos valores que a gente passa para os operadores seja do tipo error, do valor error, ele tem que necessariamente retornar error. Se não for erro, mas for loading, ele tem que retornar loading. Se não, retorna o valor o resultado da operação que tem que ser feito, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso data request. Primeiro, a gente começa com a instância de functor, né? Então, functor request, onde fmap, pega uma função f, né? E a gente consegue aplicar essa função f toda vez que o valor de request A for um valor sucesso, né? Sucesso A. E isso aqui a gente consegue, né? Simplesmente fazer success F de A. Mas tem os outros casos também, né? Que pode ser, por exemplo, erro, em que a gente retorna o erro. E pode ser loading, né? Que a gente vai retornar também loading. Veja que aqui eu tenho que necessariamente escrever duas vezes aqui, erro e erro, loading e loading, porque esse valor loading é de um outro tipo, né? Lembra que o fmap transforma um tipo request A em request B. Loading, né, é um valor unitário, mas que carrega informação de tipo. Então, esse valor aqui é diferente desse de acordo com o parâmetro de tipo. Esse tem o tipo A e esse tem o tipo B, né? Então, eu poderia ter um request de string, que está no formato loading, e depois de um fmap ele passa a ser um request de int, né? Então, são dois loadings diferentes. É legal. Então, agora vamos fazer o applicative. Applicative request, onde a gente tem que definir qual que é a definição de pure, né, do nosso puro. O puro ele recebe um valor x e coloca dentro do contexto de request. O único valor de request que permite carregar um valor do tipo A é o success. Então, o pure é igual ao success, né? É a mesma coisa, é o construtor success. E agora a gente tem a definição do aplica, né? Lembrando que tem aquela precedência. Se um dos lados for erro, o resultado é erro. Então, faço tanto desse lado como do outro. Caso não seja erro, mas seja loading, aí tem que ser loading. E, finalmente, o caso em que não tem nem erro, nem load, mas tem um success que guarda uma função f para ser aplicado num success que guarda um valor A, né, do tipo A. E aí, eu simplesmente faço success de f de A, né? Muito parecido com fmap, só que agora a função f está envolvida no contexto de request. E aí só sobrou agora o monad, né? E se tornou extremamente simples, porque agora eu só tenho o operador bind, né? E aí eu tenho o seguinte, olha, se eu faço um bind que o valor que eu estou passando é um erro, volta erro, né?
Se for loading, então o resultado é loading. Agora, se for um success de A, tá faltando. Se for um success de A, eu vou pegar essa função f, lembrando qual que é a assinatura do bind, né? A assinatura do bind, ele pega um valor de request de A e uma função que pega um valor A e transforma em um request de B, né? Então, só preciso fazer isso aqui, f de A. E tá funcionando, né? Dado que o f já vai me retornar um request B. Então, não preciso envolver novamente num construtor do tipo request. Né? E isso, pronto, termina nosso primeiro exercício. E aqui ele fala, olha, eu tenho um outro exercício, né? Eu tenho o tipo bolso, que pode ter 1, 2 ou 3 valores, e eu quero criar uma instância de functor que aplica uma função passada nas 3 posições, né? Por que eu tenho que passar para as 3 posições? Eu tenho que aplicar a função nas 3 posições. Porque uma vez que eu transformei o bolso de A em bolso de B, né, todos os valores que ele carrega tem que ser do tipo B. Então, por exemplo, que eu apliquei uma função f no construtor 3, que tem 3 valores do tipo A. Eu não posso somente converter esse aqui para B, eu tenho que converter todos os 3 para B. Então, é importante que eu aplique nas 3, né, definições. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho um x, né? Eu vou continuar tendo 1, só que f de x. 2xy, eu vou ter um 2, f de x, f de y. E finalmente o 3, né? 3xyz. Eu vou ter um 3, fx, fy, fz. Pronto. Agora ele pede que a gente crie uma instância de EQ, né, igualdade, para o tipo bolso. Né? E ele fala, olha, eu quero que você use apenas o último valor, o valor mais à direita, para comparação. Então, EQ bolso, onde, se eu tenho um de A comparado com um de B, eu só tenho que fazer esse A igual a B, né? Só isso. Agora, se eu tenho alguma coisa A igual a um X, né, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um de A, peraí, eu posso criar um de A e comparar, né, com o meu X. E a gente vai ver daqui a pouquinho por que isso funciona. Agora aqui, vamos ver. 3, não importa, A igual a X. De novo, eu construo um de A, né, e comparo com o meu X. E, finalmente, eu vou fazer X igual a Y é igual Y igual a X. Eu só estou usando o fato de que a minha igualdade é simétrica. Por que isso vai funcionar? Olha só, digamos que eu tente fazer o seguinte. 3 de 1, 2, 3 é igual a 2 de 1, 3. O que ele vai fazer, a primeira substituição? Ele vai fazer isso daqui, ó. Pega o 3 e transforma em 1, 3. Aí ele vai tentar executar isso aqui. Ele vai olhar o pattern matching. Casa com esse padrão? Não. Casa com esse padrão? Não. Com esse? Não. Então, só vai casar com esse. É o único que sobrou, né? Então, aqui ele vai inverter a ordem. Pronto. E agora, o que ele vai fazer? Bom, 2, 1, 3 com qualquer coisa é esse daqui, esse caso. Ele vai converter para um 3 e comparar com um 3. Agora, esse padrão casa com esse primeiro aqui, que simplesmente vai comparar o 3 com 3 e pronto. Né? Então, veja que com uma pequena manobra que a gente não precisou fazer todas as
enumerar todos os casos possíveis, né, todos os padrões possíveis. Isso aqui já resolve o nosso problema. Ele também pede para definir a instância de applicative. Então, a gente tem que o puro de x, né? Na verdade, eu não preciso nem colocar o x aqui, é o construtor 1. Eu vou definir isso como padrão, né? Aqui foi a minha escolha. Se eu tenho um valor puro x, eu quero armazenar apenas uma quantidade desse valor. Então, eu vou usar o construtor 1. E agora eu tenho, né, os 3 casos, né, do aplica. Então, eu posso ter uma função f, tá? Que eu quero aplicar num conteúdo B qualquer, e aqui eu posso usar simplesmente o fmap, né? Porque a definição do fmap já vai fazer essa conversão aqui para a gente. Então, eu faço um fmap fb, mesma coisa aqui, 2, qualquer coisa, porque no enunciado ele fala, olha, eu quero só usar a última função do aplicativo, a função mais à direita do bolso, né? Para aplicar no valor. Então, eu tenho 2 alguma coisa f, em B também faço fmap, fb, e 3 alguma coisa fmap, fb. Né? Então, veja que a definição dos 3 é igual, né? Exatamente igual. A diferença é o construtor que está armazenando a nossa função f, ele descarta tudo que tiver em excesso. E aí, finalmente, ele pede uma instância de monad, né? Então, instance monad bolso, onde eu só tenho que criar o bind, né? Porque o return é o próprio puro. Então, eu vou ter de novo, né? Esse caso aqui, olha. 1A. Agora o bind, né? À esquerda do bind eu não tenho uma função, tem um valor. Um valor do tipo bolso de A. E do outro lado eu tenho uma função f que pega um valor do tipo A e transforma em um bolso de B, né? Então, se eu tenho 1 de A e tenho uma função f, eu só tenho que aplicar f em A. Se eu tenho 2, alguma coisa em valor A, então, de novo, é a mesma coisa, né? É tudo igual, eu só tenho que tomar cuidado com qual parâmetro que eu estou passando para o meu f, né? E está feito. Então, aqui está a instância de monad para o tipo bolso. Peraí. Aqui faltou igual. Pronto. Não. FA. Pronto, agora sim. E agora vamos para o último exercício, né, que é do cálculo do IMC. Então ele fala, tem uma função IMC que pega uma lista de tuplas, em que cada valor da tupla está envolvido dentro de um maybe, falando assim, olha, pode ser que eu tenha um nome, pode ser que eu tenha um peso, pode ser que eu tenha uma altura. E eu quero retornar uma lista de talvez, né, de maybe IMC. Pode não ter nada e pode ter um resultado, né? O resultado é somente quando o peso e a altura existem, né? Primeiro, ele pede para a gente criar os apelidos de tipo, né? Então, nome string, peso e altura são double. E IMC também, né? É double. Pronto. E agora a gente vai fazer o seguinte, IMC recebe uma lista XS, né? E eu vou aplicar uma função calcula nessa lista XS. Então, vamos lá. Calcula, vai pegar um talvez nome, né? Maybe nome. A gente sempre precede com o nome da variável com a letra inicial do functor que a gente está trabalhando. Então, maybe nome, maybe peso e maybe altura. Né? O maybe nome nem precisa, a gente pode simplesmente colocar um underline aqui, né, de não importa. Então, calcula, eu pego essa tripla, né, e eu vou usar a notação do notation, porque o maybe também é um monad, né, e aí eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso fazer P é o valor puro de MP, né, do maybe peso, A é o valor puro de MA, e aqui eu retorno
retorno o cálculo do MC, né, que é peso sobre altura ao quadrado, né, peso dividido pela altura ao quadrado. Por que isso funciona? Porque o bind do monad map, ele fala o seguinte: se o resultado dessa operação for nothing, ele aqui vai retornar nothing. Se o resultado dessa for alguma coisa, ele passa para cá. Se for nothing, retorna nothing. Se for alguma coisa, ele faz essa operação e retorna just resultado da operação, né? Então, ele cuida para a gente dos casos de exceção. E aqui, só para finalizar, a gente poderia eliminar esse XS dos dois lados, né? Porque é simplesmente falar que o IMC é aplicar FMAP calcula em qualquer coisa que eu queira, né? E pronto. E está resolvido. Com isso, a gente pode fazer um stack test aqui. Ele vai compilar, né? Sim. Aqui na instância de eqbolso, não podemos esquecer que eu preciso determinar que tem um tipo A que também pertence à classe EQ, né? Senão eu não posso extrair o valor e comparar. Então eu tenho que falar EQ para a instância de bolso de tipo A, dado que o A também tem uma instância de EQ, vai ser isso daqui. Então vamos ver se não falta mais nada. E é isso aí. Então passou em todos os testes e com isso a gente concluiu a lista 8.